Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras, o podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. É, doutora Érica? Isso. E mais uma vez, para lembrar vocês, para seguirem nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, @PodIçoDoutoras, Instagram da Catiane, que é Catiane ADV. Jéssica Belo. Belo.Jéssica.adv. Isso. E o meu é rodrigueserica.adv. E a gente vai trazer um assunto hoje que semana passada foi bem polêmico, né? No caso da Ana Hickman, de alimentos compensatórios, onde ela foi obrigada a pagar uma pensão alimentícia para o marido, né? Que muitas pessoas não sabem que existe essa possibilidade e existem alguns critérios. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, Jéssica? É um tema muito polêmico. Agora, no início de janeiro, como a doutora Érica bem falou, a Ana Hickman, apresentadora, foi condenada a pagar o valor de R$15 mil a título de alimentos compensatórios. E a gente vai explicar para você qual é a diferença de alimentos compensatórios, de pensão alimentícia, esclarecer para você essa polêmica que envolveu toda essa situação e os desfechos, né, disso tudo. Eu acho um tema, não que eu seja totalmente feminista, mas eu tenho um ranço dessa história. Eu não consigo, às vezes eu tô no Instagram, no YouTube, aí aparece a foto desse rapaz. Ai, mas me dá uma ânsia, porque assim, eu gostava de assistir os vídeos dela em casa, né, que ela postava na casa, e eu achava muito ríspida a maneira que ele a tratava, e aquilo me colocava no lugar de não querer assistir ele. E depois daquela polêmica toda da relação dele, que ficou midiática, né, que separaram daquela forma, só fez eu entender aquele meu ranço já antecipado. Então, quando ele chega nas redes sociais para falar desse ganho, que isso é um direito que os homens também têm, não são só as mulheres, mas ele fala de uma forma como se ele fosse... a vitória dele fosse superior à das outras pessoas ou coisa parecida. Ele fala de uma forma sempre para diminuir, né? Para se colocar no lugar de vítima e tudo mais. E eu sempre vejo que a vítima, na verdade, daquela relação toda do casal, sempre também é a criança, né? Então, assim, sempre está sendo exposta demais a relação, a separação, o divórcio. Eu entendo o seu ranço, mas, assim, a lei... Ela é clara e ela dá direito a qualquer pessoa, independente seja homem ou mulher. E a Jéssica ela vai falar, acho que, mais especificamente sobre isso. E, nesse caso, quando a gente abdica da nossa vida, né, para trabalhar com aquela pessoa, se dedicar exclusivamente à família, e foi uma opção dos dois, independente de ser homem ou mulher... Aí é que cabe a questão dos alimentos compensatórios, e aí, independente seja um homem, porque a gente como mulher, se vê muito que a mulher vai estar naquela posição. E ali não foi, o caso dele não é exceção, existem muitos homens. Eu conheço, inclusive aqui no nosso meio, um exemplo, eu conheço um casal que saiu do Rio de Janeiro, a pessoa fez um concurso público aqui, na área judiciário, que vai receber, quer dizer, que recebe um salário muito bom. E o marido veio para poder ajudar a família e se dedicar àquilo ali. Não que ele não pudesse mais trabalhar, mas pela condição da família de ter filho, precisava que tivesse alguém em casa, né, para poder... Enfim, então, assim, toda a história tem um lado e a gente vê o lado midiático, né, da situação. A gente não sabe, não entende o real contexto. E se a gente for olhar pelos detalhes, pelas fofocas, tipo, quantos meses depois ela estava namorando? Então, assim, também é meio estranho. Jéssica, toda a história tem as duas versões. É porque tem os dois lados e a gente sabe do que a mídia publica, mas a gente vai falar especificamente do direito da pessoa, independente de ser ele ou não, né, Jéssica? Inclusive, esse direito, doutora, ele pode ser concedido por liminar, não é isso? Sim, por liminar. Eu acredito que ele foi concedido para ele dessa forma por liminar. E agora teve a sentença, né? Que a sentença suspendeu esse direito que ele tinha adquirido por liminar. Então, essa é a sentença que eu não tive acesso aos autos, né, do processo para falar com tanta precisão, mas eu vou falar assim de uma forma genérica e pelo que a gente conseguiu de informações, né, de e o que a lei fala também, né? O que a lei traz. Ele foi condenado ao pagamento de 15%, ela foi condenada ao pagamento de R$15 mil a título de alimentos compensatórios, que era justamente para trazer esse equilíbrio financeiro entre os dois, né? Porque após a separação, ele era o
o empresário dela, né? Ele que geria todas e administrava todas as empresas e tudo que eles tinham junto, que constituíram juntos. E após o término do relacionamento, ela se desfez de alguns, ele ficou, digamos assim, a ver navios, né? Sem ter uma renda fixa para conseguir se manter. E a realidade financeira dele, comparado com a dela, mudou bruscamente. Porque ele tinha uma forma de viver com ela e após a separação, a realidade ficou totalmente diversa. Então, houve essa necessidade para que até que fosse determinado o divórcio, né, fosse determinado como seria a partilha de todos os bens, dentro desse período ela tivesse essa obrigação de pagar esses alimentos para compensar essa desigualdade financeira entre os dois. Isso não quer dizer, não tem nada a ver com a pensão alimentícia. A pensão alimentícia do filho, ele foi condenado a pagar o valor de 4.500, ele continua pagando o valor da pensão alimentícia e recebendo esses alimentos compensatórios dela. Então, não tem nada a ver alimentos compensatórios de pensão alimentícia. São duas coisas distintas. Diferentes, isso. Então, assim, para quem está confuso também, achando que ele está recebendo alimentos, então ele não está recebendo alimentos. Ele está recebendo uma indenização compensatória, né, para poder se equilibrar, né, diante das dificuldades que ele deve estar enfrentando depois da separação. Isso é bem interessante porque, assim, a gente tem muita cliente mulher que busca o judiciário em busca dos seus direitos, né, de pensão alimentícia. E aí existe o direito do homem também, né, nessa situação, nesse contexto que a gente trouxe como exemplo, mas isso a gente sabe que é uma exceção à regra, né, mas tem alguns homens que se dedicam, sim, né, a família, né? E aí a renda maior vem por parte da esposa. E aí acaba não sendo meio que justo a pessoa sair de um contexto onde você tem uma realidade completamente diferente, né? Porque ela é milionária, né? E ele trabalhava para ela, enfim, mas e tem outros percalços, outras coisas, outros detalhes, né, Catiana? A Catiana, ela sempre vai ser contra o homem. Eu sempre vou ser contra o homem. Eu sou a favor da lei, não, independente que seja para homem ou mulher. Não é sempre que eu vou ser contra o homem, mas assim, é porque nós, mulheres, nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Sempre. Não é agora, nem amanhã. A gente não conseguiu mudar muita coisa. A gente conseguiu alcançar algumas coisas, mas não é muita coisa. Eu vi até outro dia desse uma postagem de um passaporte de uma senhora que estava assim, o marido dela autorizando ela a regressar ao Brasil. Em 1952, parece. Aí tinha um passaporte. As mulheres não tinham direito nem de ir e vir, tinha que ter autorização do marido. E, assim, existe um machismo no nosso país que ele é atuante. Ele é visível a todos os lugares. Então, tem muitas mulheres que muitas vezes recebem mais do que o marido e que muitas vezes tem que botar na conta do marido para que ele se sinta melhor, para que ele não se sinta ofendido por ela ter um ganho maior do que ele. E, assim, eu acho justo a indenização compensatória, porque o juiz, para dar uma decisão dessa, ele vai analisar todos os âmbitos, todos os lados, né? Ele vai analisar a parte financeira dela, o prejuízo financeiro dele, vai ver a condição digna também para ele continuar vivendo. Eu acho que a indenização compensatória dá um equilíbrio, dá um certo equilíbrio para aquele que se sentiu mais prejudicado, que perdeu financeiramente mais na relação. Agora, assim, é importante que diferenciar, né? Que não é alimentos eternos, é uma coisa que vai demorar um certo tempo para acabar, não é isso? Ou até que ele consiga se estabilizar, ou até que seja feita a partilha e ele pega a parte que diz respeito a ele mesmo. Sem falar que nessa situação teve a questão da medida protetiva. Então, ele foi obrigado a se afastar de tudo, inclusive das empresas. Então, como é que ele ia sobreviver? Tinha que ser compensado de alguma forma, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais realista. Uma mulher, ela abriu mão da vida, do trabalho, de tudo para tomar conta do marido, da casa e dos filhos, né? E o marido sempre como no papel de provedor, né? Trabalhando, mantendo a casa, de tudo. Aí chega num momento, a gente teve uma cliente dessa, que era até uma vizinha minha. Teve um momento da vida que ele quis fazer a vida dele de outra forma, com outra pessoa, e simplesmente
chegou para ela e disse que não dava mais, não quero mais, não vai dar pra gente continuar. O amor acabou. O amor acabou. Aí me diga, a Normal. mulher com mais de 65 anos, sem ter uma renda, sem ter um emprego, sem ter uma profissão, abriu mão da vida inteira para tomar conta da família e dos filhos, se vê nessa idade, agora divorciada, vai sobreviver de quê? Aí, nesse caso, não seria mais o compensatório, seria realmente... Os alimentos. Não, para ela, para essa cliente, para essa mulher, alimentos compensatórios. Por Mas quê? aí é vitalício. Porque aí ela com 65 anos, como é que ela vai entrar no mercado? Mas aí ela tem que comprovar que não tem condições mais de exercer nenhuma atividade laboral. Com Aí a 65 anos, ela já se aposenta, no caso. Mas... Se tiver contribuído. Aí o que acontece? O juiz ele pode entender, sim, por determinar esses alimentos compensatórios de forma vitalícia, como também ele pode estipular um prazo para que ele venha fazer essa manutenção. A mesma coisa aconteceu com a Ana Hickman e com o Alexandre. Acabou o relacionamento, ele teve a medida protetiva, ficou distante das empresas que ele geria e ia sobreviver de quê? Aí ele entrou com pedido, o juiz determinou que ele obrigasse ela a pagar o valor de 15 mil reais para que ele se mantesse até que fosse determinado o divórcio. E aí, Catiane? É lei, né? Então a gente tem que seguir. Mas assim, não adianta eu ter um pensamento diferente, como a doutora Érica disse. É porque a você lei não é a tem... lei. É porque, na verdade... Não tem ninguém da sua família. Na verdade, Se fosse com seu filho, eu tenho certeza. Não, meu filho jamais ele faria trabalhou. isso. Porque, olha só, a gente tem que, quando entrar numa relação, a gente tem que saber que o que é da relação é da relação. E o que não é da relação é nosso. Então, assim como eu falo que a gente tem que se preparar para o nosso futuro, nossa velhice, eu sempre falo isso pra gente, eu fico falando assim, olha, minha gente, a gente tá jovem agora, olha a previdência, olha a previdência privada, a gente também tem que se preparar para não estar mais junto, porque as coisas elas são hoje. Nada é eterno. Mas a realidade de cada pessoa a pessoa está aqui diferente, hoje, né? Amanhã pode ser que não esteja. Então, assim, eu acho que foi justo ele receber, porque foi analisado todos os âmbitos, mas assim, o caso é um caso atípico, que tem outros homens que vivem uma outra realidade, uma outra situação, realmente uma situação desfavorável também, né? E que às vezes nem procura judiciário, nem procura resolver de forma essa pendência. Tem muitas mulheres que são gestoras da sua família. Tem muitas mulheres que são as proprietárias dos seus negócios. E muitos homens trabalham para essas mulheres também. Eu conheço, inclusive, algumas... Eu tenho muitos conhecidos que têm o próprio negócio, que gerem o próprio negócio, e que os homens, eles entram depois, só para trabalhar lá ou para se manter lá naquela empresa. E, de certa forma, até agora, nenhum se separaram. Mas eu tenho certeza de que, caso isso venha acontecer, né, eles vão ter uma certa dificuldade de retornar. Ô, Jéssica, me tira uma dúvida. Nesse caso específico de alimentos compensatórios, ele é provisório, até que a sentença tenha a sentença final, né, definitiva. Mas nesse caso, para ela deixar de efetuar esse pagamento, é necessário ela entrar com a exoneração desses alimentos compensatórios, ou a partir do momento que a sentença determinada sentença, ela já não tem mais a obrigação de cumprir? Não, toda sentença é passível de recurso, né? Ela pode recorrer não só pelo valor mas no que caso foi de um trânsito arbitrado. julgado? Não, porque veja, o juiz ele determinou o prazo até que fosse determinado o divórcio, né? Definido o divórcio. Até lá ela tem Então, a partir da sentença, então não é necessário ela exonerar? Não. Ela entrar com a exoneração? Não, porque já teve um tempo processo. determinado. Já teve Então, um tempo o nome determinado. que é dado para quem quer fazer essa revisão da pensão alimentícia, para quem quer suspender ou reduzir, é exoneração de alimentos. Então, Não. Revisional quando vai alterar e exoneração de quando alimentos vai reduzir, extinguir, no caso, deixar de existir. pedir para suspender, né? Então, muitas vezes o cliente, quando contrata, vai ser, o que é isso, exoneração de alimentos? Então, a exoneração de alimentos é isso, é pedir a suspensão dos alimentos que estão sendo ofertados. Para deixar de pagar a exoneração. Os alimentos eles também podem ser, nesse caso de exoneração, quando o filho ele adquire maioridade. E existem dois tipos de maioridade, né? A maioridade
que é adquirida através da idade, a partir dos 21 anos, mas se comprovar que depende porque está fazendo faculdade, vai ter até os 24 anos ou até durar a faculdade. Isso. E também tem a maioridade a partir do momento que o filho casa, ou que o filho passa a viver com o companheiro, ou a filha passa a viver com o companheiro. Adquirir a independência financeira, na verdade, né? Eu tive um caso de um cliente que me procurou para pedir exoneração de alimentos, que ele tinha um mandato de prisão. E, nesse caso, ele disse, olha, a minha filha ela já está casada, ele já tem 2 netos, e, inclusive, ela está vivendo com o companheiro dela. Aí ele pegou as fotos, eu peguei as fotos e entrei com a exoneração de alimentos. E foi concedido, inclusive foi concedido foi pedido o cancelamento do pedido de prisão. Então a gente conseguiu dessa forma. Comprovou, ela não tinha mais de 21, ela tinha 18 anos. Mas ela estava casada, tinha 2 filhos menores, ela também estava com um companheiro, foi comprovado através de fotografia e ela foi chamada na audiência e confirmou. Então, através disso também ficou concedido a exoneração de alimentos. Foi um caso assim. São poucos os casos que eu faço de alimentos. Eu faço só quando é pedidos do meu pai, que foi um amigo do meu pai. De forma gratuita. De forma pro bono. Então, assim, nesse caso. E teve um outro caso que eu fiz, que foi também pro bono. Um pedido da minha mãe, dessa vez. Que foi um caso de uma cliente minha, que tinha tido um filho. Foi caso do seu cliente seu ou foi Não, cliente meu, porque ele se tornou meu cliente, né? Mesmo não pagando nada. Mas ela tinha um companheiro e tinha 2 filhos com esse companheiro. E ela estava grávida do 3º filho quando ele foi embora para a Bélgica. Trabalhar numa empresa lá na Bélgica. E ela entrou com alimentos dessa criança e ele alegava que o filho não era dele. E não pagava nada. Ele dizia que o filho não era dele, que ela já tinha... Enfim, tava uma briga por bastante tempo. Ficou comprovado através do DNA que o filho era dele. Ele queria mesmo assim, a casa que eles tinham construído juntos, queria vender a casa. Ele mesmo morando fora, queria vender a casa para tirar ela da casa. E a gente conseguiu também reverter essa situação. Ela conseguiu continuar na casa, porque estava ela e os 3 filhos dela, e conseguimos uma pensãozinha boa para ela, que isso ela nem tinha na época, mesmo ele estando na Bélgica. Então, foram 2 casos que eu tive de alimentos, mas foram casos que foi favorável aos meus clientes. Eu fico até feliz. Mas são ações, são muito delicadas, não é, doutora? É delicada. E é uma briga boa, viu? Alimentos compensatórios, você tem que entrar já sabendo que vai ser uma guerra. Porque, assim, é difícil a comprovação, é muito detalhado, você precisa juntar um histórico todinho de um relacionamento, mostrar a desigualdade real, né, do término do relacionamento, se tratando financeiramente. E é uma briga. Eu peguei recentemente, eu acho, não sei se você foi comigo para a audiência que teve, foi até no Centro de Conciliação, de alimentos compensatórios de uma cliente que ela tinha 55 anos, mas ela tinha problemas motores e não tinha como trabalhar, né? Não tinha 65, mas tinha 55 e não tinha como trabalhar. E o cara era aposentado, ele tinha outro emprego formal, deu continuidade no trabalho dele que ele tinha, então ele tinha 2 rendas e ela ficou sem renda nenhuma. E ele tinha aberto uma empresa no nome dela, então ela não teria nem como conseguir um auxílio nem nada do governo. E como é que ele ia comprovar que ela não trabalhava se a empresa estava no nome dela? Eu acho que você me falou. Eu lembro disso aí. Eu devo ter dito. Aí a gente precisou juntar o histórico todinho da empresa que tinha, até mensagens, os 2 assinando juntos. Teve que chamar o sócio da empresa para vir relatar que, de fato... Aí já brigava para ela ganhar como sócia. Aí já... Né, se ele não quer pagar os alimentos compensatórios... Não houve conciliação. O processo vai seguir para a instrução, né? Vamos ver no que vai dar. Mas ainda não tem sentença, né? Não tem sentença ainda, mas é uma briga boa, viu? Eu acho que hoje em dia é mais difícil a gente pegar esses casos, porque assim, a mulher cada dia mais está mais independente, né? A gente vê isso com mulheres mais velhas, nesse caso. Mulheres acima de 50 anos, que, né, naquela época tinham que abdicar né, do trabalho para poder cuidar dos filhos da família. Mas hoje em dia, a gente, eu fui criada para trabalhar. Fui criada pelo meu pai para trabalhar, para ter minha independência financeira. E eu crio, se eu tivesse uma filha... criaria ela para isso. Eu acredito que você cria suas filhas para isso. Mas, mas ainda é uma realidade. É verdade. E quando é uma mulher mais jovem,
ela não tem muito sucesso nessa, né? Nessa questão de alimentos compensatórios, o juiz porque ela interpreta pode que ela entrar tem no condições mercado, de isso, trabalhar. tem saúde. E Agora, ter uma o mulher de próprio 65 sustento. anos não tem condição, não vai trabalhar, não vai voltar para o mercado nunca. A realidade. Depois de 50 anos, qualquer pessoa para entrar no mercado de trabalho é muito difícil. Eu entrei com uma ação que não tem nada a ver com isso, mas tem algo. A questão daquela grande empresa, né? Enfim. E tiveram algumas pessoas que perderam o emprego por conta do dano que a empresa causou aqui na cidade. E aí eram três porteiros, todos acima de 55 anos. E aí, acho que faltava 2 anos para se aposentar, outro, assim, bem próximo. E de lá para cá, não conseguiram entrar no mercado novamente. E aí eu entrei com a ação, com a indenização de dano moral, né? Eles receberam a rescisão. Eu não queria a indenização trabalhista. Queria a indenização por dano moral, em consequência do dano que a empresa causou, que eles só perderam o emprego por conta do dano que a empresa causou. Foi favorável, mas como a gente sabe da influência, e aí o que aconteceu? Eles recorreram. Gente, é um absurdo. As 3 sentenças foram 3 casos. Foi favorável. Eu pedi um valor, né? A gente pede um valorzinho a mais, mas o juiz concedeu, acho que uns 30% do que eu tinha pedido. E foi muito bom. Mas eles entraram com recurso e foram até o fim. A gente não conseguiu reverter, infelizmente, mas por conta da influência que a gente sabe que a empresa tem aqui, né? Não só no estado, como no mundo inteiro. Se não tivesse desapropriado aquela área, ele estava, com certeza, até agora trabalhando, Agora né? veja só, né? E já se aposentaram. Já aposentado. Danos psicológicos. Os 13 fazendo acompanhamento psicológico. Porque como é que um homem, tipo, que é o provedor da família, né? Que arca com... Né? Além de sair, eles moravam na área. Eles foram atingidos tanto na questão financeira, né, na questão do trabalho, quanto na questão de moradia. E aí o dano psicológico, o dano emocional só agravando dia a dia. Mas só para trazer um contexto de uma questão de alimentos e danos. Mas tem como não se envolver como advogada ou como patrona dessa ação de alimentos? Tem como a gente não se envolver com os nossos clientes, com a emoção dos nossos clientes? Tem como a gente não pegar para a gente aquela situação? Porque, assim, todas as vezes que vem uma situação dessa de alimentos, eu vivo um problema no estômago horrível, porque eu pego para mim, não tem como a gente separar. Quando tem criança envolvido, me pega mais, mas normalmente eu ajo com mais frieza. Fria calculista. Quando envolve... Não, a gente compra a briga, obviamente, porque é nosso trabalho. Qual for o lado, mas né, olha, eu quando tenho uma ação, essas 2 ações, eu parecia que eu era um Rottweiler. Um Doberman, porque, juro, era de uma forma que até a veia ficava assim, ó. Vou pegar o homem lá do outro lado e pegar o pescoço. Porque, mas porque assim, você tem problemas com homens, Catiane? Não, eu adoro os homens. Não tenho problema nenhum. Eu tenho problema porque dessas 2 situações que eu tive, desses 2 processos que eu tive, que não é o meu forte, mas graças a Deus a gente ganhou, são coisas assim absurdas. Tem ações... por que eu não trabalho na área criminal? Porque eu não tenho estômago. Eu valorizo muito o advogado o criminalista, porque tem que ter muito estômago, tem que ter como é que eu posso dizer? Tem que ter muito sangue nos olhos. Eu não tenho isso. Eu me envolvo... Todos os meus clientes previdenciários, que são muitos, eu me envolvo com eles de uma maneira como se eles... Por exemplo, sentindo a dor deles. Então, coluna, o que eles viveram. Eu tomo isso para mim. Então, se eu atender 50 pessoas num dia, eu vivo o drama dessas 50 pessoas. Você tem o sangue nos olhos, de repente é aquela área que você não se identifica, mas o sangue nos olhos você vai ter independente. Se você gostasse da área criminal, seria da mesma forma. Mas assim, é muito difícil. Assim como a vara da família, eu acho que a vara mais difícil que tem no direito é a vara da família. É porque como a gente é mãe... E a vara que tem mais briga, né? Porque se eu fui ameaçada, foi na área de família. No criminal, nunca recebi nenhuma ameaça, mas na área de família, na frente da juíza... A moça lá falou bem assim: se fosse você tá defendendo ele, você é pior do que ele. Se fosse lá fora, você ia ver.
Agora, na área criminal, eu nunca tive problema, não. Agora, assim, eu lembro de uma única situação que, de fato, mexeu comigo e eu tive que abrir mão daquela situação, independente dos honorários que eu iria receber. Que era quando envolvia um menor, foi um estupro de vulnerável, e sim, eu disse, não, aí eu não quero. Porque eu sei que, de fato, o cara era culpado. Porque o direito criminal, você não está ali só para absolver. Você reduzir a pena dele já é uma vitória para ele, né? E nessa situação, ele era réu confesso, eu sabia tudo o que tinha acontecido, foi uma situação de repercussão e não valia nos honorários que ele ia me pagar. Eu não ia conseguir dormir em paz e eu disse, não, eu rejeito, não quero. Então, nem tudo é dinheiro, não é? Com certeza. Nem Claro tudo é que não. dinheiro. A gente trabalha também com muita emoção. A gente se dedica muito à nossa parte emocional, à nossa vida emocional. A gente desenvolve gastrite, crise de ansiedade. Ansiedade sempre. Tensão muscular, tô aqui, ó, com a tensão. Vou pra massagem. Às vezes, Tudo de repente, isso graças a... Isso que foi? O meu esposo, que foi? Já tá tremendo a minha boca. Meu olho tá tremendo. Isso que foi? Tu tá nervosa? Não, é um acúmulo de muitas coisas. É prazo por cima de prazo. Mas assim, eu acho que é muito difícil a gente lidar com... Como nós somos mulheres e somos mães, a gente lidar com a situação de que tem uma criança envolvida, uma violência sexual. Doméstica. Violência doméstica, violência sexual envolvendo mulheres e crianças. Acho que isso pega no lugar, né? Pega no nosso... A gente, eu já defendi homem em caso de situação de Maria da Penha. Já. Mas, assim, a gente sabe que existe casos e casos. Ali, ela existe para proteger o direito daquela pessoa. E existem homens e homens e mulheres, a gente sabe. É verdade. Que nem tudo que se fala, independente do lado, que aí eu não vou defender falar mal de mulher ou de homem, mas nem tudo que se fala é verdade. E todo mundo tem direito à defesa, não é? Com certeza, o contraditório, né? E a ampla A defesa. Catiane, não. Não, Deixa eu trazer uma situação. Eu estava até me programando para gravar um conteúdo e vou gravar sobre isso. Sobre os dois lados, né? De situações que envolvam a violência doméstica. Porque, de um lado, um exemplo, você tem uma mulher que é violentada, sofre todo tipo de violência em todos os aspectos, né? Pelo companheiro, pelo marido. E muitas vezes não tem testemunha. A palavra dela é a que vai prevalecer em caso de uma condenação. E essa mulher vai e toma iniciativa. Inclusive, teve uma mudança aí, não foi? Eu acho que você até que postou, referente a feminicídio. a casos de Que violência que doméstica. a palavra da mulher Vale. prevalece. Até os tribunais eles já estão em concordância com relação a isso, que já é suficiente, a palavra da vítima. Mas veja só teve uma que mudança situação. assim, Ela vai, toma iniciativa, faz a denúncia, é deferida a medida protetiva. Se ela não tomasse essa iniciativa, poderia ser até que ela tivesse a vida ceifada, ela tivesse morrido, se continuasse esse ciclo de violência. Mas eu tive situação de um cliente meu, inclusive ele até faleceu já, devido a um câncer que ele teve, que ele estava num relacionamento que já não dava mais para manter o relacionamento. A mulher era muito problemática, muito alvoroçada mesmo. E quando ele chegou para ela e disse que não queria mais que eles continuassem juntos, que ele ia pegar as coisas dele e ir embora, ela pegou e simulou uma agressão. Isso é muito corriqueiro. Eu já peguei vários casos assim. Ela simulou uma agressão. Ela própria se bateu. Ela se colocou no parapeito assim do apartamento, da janela, e começou a gritar: ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. E ele ficou no desespero: você é louca, pare com isso. E ela jogando, quebrando as coisas dentro de casa, ela Comece simulando. a filmar, viu, homem? Escuta, o que foi que aconteceu? Os vizinhos chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica. Por que ele não pegou o celularzinho dele Escuta. naquele momento e filmou? Foi preso em flagrante. Às vezes a pessoa não pensa. No desespero, né? Nervosismo. Não, nervosismo às vezes não faz a gente pensar. Ele foi preso em flagrante, perdeu o emprego, foi desmoralizado, passou por várias situações vexatórias, cumpriu a medida protetiva de 6 meses, e quando a gente foi pedir, ela pediu a prorrogação das medidas protetivas, porque alegando que eles conviviam no mesmo ambiente, circulavam no mesmo ambiente, era restaurante, sempre batia com ele, pediu a prorrogação e a gente conseguiu, através de uma determinação judicial, a gravação de uma câmera que tinha no condomínio. Aí a gente conseguiu pegar a imagem, ela gritando na janela sem ter ninguém por trás dela.
entendeu? Ela dizendo que ele estava querendo matar ela e daí a gente conseguiu reverter essa situação. A situação, mas não tudo causa O trauma causado. Agora você me diga, a palavra da vítima em situações de fato é necessário e suficiente, mas eu acredito que deveria de fato ter mais provas que evidenciem essa agressão. Né? Porque tem o contraditório e ampla defesa. Ele tem que ter Nesse caso não o tem, direito, né? de se defender. E a palavra dele em nenhum momento foi escutada, foi ouvida. Porque ele sempre negou. Ele disse, não, eu não bati, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E foi a dela que prevaleceu. Então ele tem que provar a inocência. Tem que provar. E eu acho isso certo. Por quê? Eu sempre coloco a mulher no lugar vulnerável. Sempre a mulher está numa situação vulnerável. E entre 1000 que acontece... Tem mulher psicopata, mas gente. É uma exceção. Tem um perfil, tem um traço. Tem mulher psicopata e acaba com a vida do homem. Existem mulheres psicopatas, existem mulheres que são criminosas, existem mulheres que são assassinas. E não está aqui, não. Não está aqui, mas tem que ter prova contra elas. E se uma mulher... gritar e dizer que está sendo agredida por um homem, eu vou acreditar nela. Agora, ele vai ter que provar que é não inocente. Está, ele tem que provar que é inocente. Isso não desmerece isso. dos avanços, né, da Lei Maria da Penha. E que, claro, que a violência doméstica tem que ser combatida sempre. Mas eu não sei se é porque a maioria dos meus casos é em defesa do homem, né? E aí a gente pega essas situações, mas eu acredito muito no contraditório, na ampla defesa. Por isso que eu não pego. Ai, gente... Que papo legal. Não, tudo bem, mas foi legal, assim, tô falando assim, posições, né? Por isso que não é uma área que eu não ia produzir, não ia ser legal, porque eu ia estar sempre julgando o meu cliente. Por isso que cada um tem que estar no seu lugar. A defesa, por isso que você tem que procurar um profissional especializado naquela área. Não adianta você procurar uma pessoa, porque nós somos advogados, mas a gente não sabe tudo. Cada um tem a sua área específica, cada um trabalha de uma forma diferente, cada um defende o seu cliente de uma forma diferente. Então, quando se procura uma profissional, tem que ser especialista naquela área. Até porque para que você não tenha prejuízos no seu processo. Então não tem um advogado que faz tudo. Ou ele ele faz isso, ou ele não faz nada. Quando não tem segurança, a gente sempre tem um parceiro, né, um amigo que a gente indica, não tenho condição de fazer isso, mas tem uma pessoa... Não atuo sozinha. Tem uma pessoa boa para indicar, tem um amigo, tem um colega, né? Mas nesse caso específico, eu faço. Homens, por favor, mulheres, né, que sofreram violência doméstica, né, nos procurem. Com certeza. E a gente está encerrando, né, gente? Eu espero vocês nos próximos episódios pra gente trocar aí essa experiência legal na área jurídica. E vocês que procuram a Catiane, que a Catiane ela não vai defender o homem nesse sentido, fala com ela, mas ela vai indicar a gente, né? Isso, eu indico. Eu indico os melhores e as melhores. É isso, pessoal. Até a próxima.